Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Marcelo Lima, eu sou diretor do Instituto Sprinkler Brasil. É um prazer estar aqui. Nós estamos inaugurando uma série de lives para falar sobre proteção contra incêndio, sobre temas que interessam a todos nós. Esse primeiro programa a gente está fazendo com o Marcos Kahn. O Marcos é muito conhecido de todo mundo que trabalha na área de incêndio, além de ser um projetista bastante respeitado. Ele é diretor da Associação Brasileira de Desenvolvimento do Edifício Hospitalar e é também o autor do Manual de Segurança contra Incêndio da Anvisa. O Marcos tem uma experiência muito grande nessa área de hospitais, estabelecimentos de atendimento à saúde, e a gente queria aproveitar para usar um pouco da experiência dele para esclarecer para a gente os grandes problemas que existem nessa área, na parte de incêndio. Marcos, boa tarde. Eu gostaria de começar comentando o seguinte: a parte de estatística de incêndio no Brasil, a gente sabe que é bem problemática. A gente, na verdade, não tem muita coisa. Acontece muito incêndio no hospital no Brasil? Boa tarde, é um prazer aí estar com vocês, agradecer a oportunidade de poder falar de segurança contra incêndio em hospitais, que é uma área extremamente sensível, tá? Indo direto aí para a tua pergunta, a gente tem realmente um grande problema com estatística. A gente tem ideia que o hospital não pega fogo e é exatamente o contrário. Os hospitais efetivamente pegam fogo. A gente não tem no Brasil dados consolidados sobre isso. Em alguns estados da federação a gente tem ideia desses números, mas na grande maioria não. Outro problema, nós não temos investigações suficientes. Menos de 10% dos incêndios em edificações como um todo são efetivamente investigados. Então faltam dados daqui, a gente tem que se basear lá. Mas para citar um exemplo, só na mídia do ano passado a gente contou mais de 32 casos de incêndio em estabelecimentos assistenciais de saúde. Portanto, pega fogo com frequência. E o grande problema disso é que a gente tem a subnotificação, ou seja, esses casos, na grande maioria das vezes, aparecem pouco na mídia, aparecem quando a gente tem efetivamente óbitos, quando a consequência do incêndio ela é muito maior, né? Mas, na maioria das vezes, incêndios de pequenas proporções, de pequenas montas, ou que interfiram pouco no atendimento aos pacientes, não são reportados. Tá certo. Eu queria que você explicasse para o pessoal por que o incêndio no hospital é algo tão grave. Por que é diferente um incêndio que acontece no hospital de 10 andares em comparação a um escritório, um edifício de escritório de 10 andares? O que torna um tão mais complicado do que o outro? Você tem características da própria edificação que tornam o incêndio mais complicado dentro dos hospitais, mas o principal problema é fundamentalmente mobilidade de quem está no hospital. Então, você tem pacientes guardando leito que, na grande maioria das vezes, não podem se valer por si para procurar a saída de emergência e sair. Vão precisar de ajuda. Quer seja ajuda de uma pessoa, quer seja ajuda de uma equipe inteira para se tirar alguém que está, por exemplo, interligado a equipamentos médicos de suporte à vida, ou mesmo equipamentos médicos que não sejam efetivamente vitais, mas que continuam ligados ao paciente. Um outro problema que também atinge o hospital, justamente as pessoas que estão na edificação têm pouco conhecimento da arquitetura da edificação, aonde estão as saídas de emergência, para onde sair, né? Quando você trata de um edifício comercial, a maioria das pessoas vai lá todo dia, com frequência, tocou o alarme, já participou de um treinamento, já sabe para onde sair e consegue levantar e sair sozinho. Tocando nesse ponto da arquitetura, os projetos de hospitais no Brasil, mesmo os novos projetos, né, eles levam em conta, de alguma maneira, a questão do incêndio? É um assunto que o arquiteto se preocupa com isso? Eu vejo que os arquitetos têm uma preocupação com o incêndio, fundamentalmente na questão normativa, ou seja, como eu vou ter a minha edificação atendendo norma, legislação,
né? Federal, estadual, municipal, e como eu vou ter meu projeto aprovado. Mas, fundamentalmente, na hora de se preocupar com o desenho da edificação, os arquitetos acabam se preocupando com o fluxo de trabalho, e não com o fluxo numa situação de emergência de incêndio. Efetivamente, são diferentes, e a gente tem que ter uma preocupação para conseguir prover meios de saída, meios de abandono, meios de conter, por exemplo, o incêndio já no projeto. Né? Tem que ter, eu acredito que uma dinâmica maior para pensar o hospital desde o início na situação de emergência de incêndio. Não só pela questão, por exemplo, do abandono, mas pela própria questão da continuidade da operação. Vou ter 8 salas cirúrgicas. Se eu deixar essas 8 salas cirúrgicas no mesmo quadradinho, se pegar fogo na primeira, eu vou perder as 8. Se a gente conseguir dividir as salas cirúrgicas, por exemplo, em 2 áreas, né, eu posso perder 4, mas eu continuo com o meu hospital funcionando, porque as outras 4 estão em ordem, prontas para serem usadas. E você acha que esse tipo de preocupação, de tomar essas precauções todas, isso é algo que os profissionais que trabalham com o projeto têm capacidade de fazer isso? Capacidade, eu digo no seguinte sentido: aprendem a fazer isso em alguma fase da formação deles? Eu vejo que existem cursos que tocam no assunto, mas que não faz parte do objetivo do plano diretor do hospital, por exemplo, se preparar para a contingência. Então, o cliente às vezes não consegue enxergar isso como uma necessidade e acaba não demandando isso também do ponto de vista do projeto, né? Então, nós temos arquitetos capacitados para isso, e mais do que isso podem se valer, né, por exemplo, de arquitetos ou de engenheiros que tenham uma vivência maior com relação à segurança contra incêndio, para que o projeto saia alinhado com os requisitos de segurança desde o início. Me diz uma coisa, eu sei que, novamente, estatística é um problema aqui. A gente tem causas principais de incêndio em hospitais, a gente pode apontar alguns pontos da estrutura. A gente teve um incêndio gravíssimo agora no Rio, no Hospital Badim, que começou na parte do gerador de emergência. Existem alguns pontos onde a gente pode dizer, esses são os principais lugares onde você começa um incêndio? Então, a gente já falou que, fundamentalmente, estatística no Brasil é uma coisa muito difícil. O que a gente tem é a estatística dos incêndios que acontecem, por exemplo, tanto a nível de América do Norte quanto a nível de Europa. Aí sim a gente verifica que as grandes causas, ou as principais causas, a primeira delas, cozinha, né? Ou seja, a parte de nutrição do hospital, por ter fundamentalmente gases combustíveis, equipamentos de cocção, é uma área muito sensível, tanto que a norma aqui requer compartimentação para isso, né? Fora os diversos outros sistemas de proteção. Eu diria que uma segunda causa são os riscos fundamentalmente elétricos, ou seja, de equipamentos pequenos a grandes equipamentos, de um no-break, por exemplo, para um equipamento de laboratório, até chegar, por exemplo, a um equipamento de ar-condicionado. Né? Efetivamente, o que a gente viu no caso do Hospital Badim, o grupo motogerador ser o início do incêndio, né? É uma coisa um pouco fora da curva. Entendo. Em termos de quem trabalha um pouco com hospitais, sabe que eles estão constantemente sendo alterados, reformados, muda a destinação de uma sala para outra. O que isso aí afeta na área de incêndio para você e para o hospital? O que a gente percebe é que assim, os hospitais estão sempre em constante mudança. Quando vai se fazer uma intervenção no hospital, existe uma grande preocupação, por exemplo, em não contaminar o resto dos ambientes. Mas na grande maioria das vezes, a gente tem aí sim um problema grave. Eu acabo isolando esta área
e na grande maioria das vezes desligando as medidas de segurança contra incêndio. Eu tenho um sistema de chuveiros automáticos, eu vou intervir lá, eu vou lá e fecho uma válvula. Eu tiro os extintores, eu uso os extintores para segurar a porta corta-fogo, né? E tiro os detetores de lá para não ter alarme falso. Então a gente potencializa o dano, né? E quando a gente tem reformas, a gente vai acabar tendo trabalhos a quente, materiais inflamáveis. Existe um risco muito maior. Em termos de estatística, a gente vê que o risco potencial durante a obra chega a 40% a mais do que o risco de uma situação normal de operação do hospital. Mas, por outro lado, ao mesmo tempo que a gente vê um risco, a gente vê uma oportunidade. Ou seja, se o hospital está em constante mudança e a gente está toda hora renovando uma determinada área, é extremamente interessante aproveitar a oportunidade para melhorar as medidas de segurança contra incêndio nessas novas áreas, mesmo que seja por partes. Então, vou intervir, vou melhorar um cantinho, vou intervir numa segunda área, vou melhorar um segundo cantinho. E assim a gente vai evoluindo com a segurança dentro do hospital. Uma reclamação constante para quem trabalha com incêndio, ao conversar com o usuário, com quem está comprando o serviço, é o preço, né? Existe uma grande... como você está instalando um sistema que não é um sistema produtivo, não vai ter um retorno nem imediato e talvez nem a médio prazo, existe sempre essa reclamação a respeito do preço. O Instituto Sprinkler Brasil fez há alguns meses uma pesquisa com 250 empresas no Brasil sobre a importância, o impacto do custo dos sistemas de incêndio financeiramente nessas empresas. Esse estudo está publicado, a gente colocou no nosso site para quem tiver interesse. O que me chama a atenção é que o que nós descobrimos é que, apesar de toda a reclamação sobre preço, a maioria dos diretores financeiros, a maioria das pessoas que cuidam dessa área, não tinham noção de quanto se gastava por ano em incêndio. Sim. E a minha interpretação disso é: se você não tem noção de quanto você gasta, não é importante na sua relação de gasto por ano. Eu estou falando isso por causa do seguinte: a gente tem no Brasil uma situação interessante, que você tem hospitais de primeira linha, hospitais particulares no Brasil inteiro, que são hospitais que correspondem ao que você tem de melhor no mundo aí. E você tem o outro lado, vários hospitais públicos, que realmente não tem dinheiro para comprar gases para drapo. Como é que a gente justifica, neste caso, a proteção contra incêndio para esse segundo tipo de hospital? Depois, a legislação ou as normas técnicas, ou que a gente tem como regulamentação, pensa nesse caso, ou a gente pensa no grande hospital particular que tem dinheiro e o outro fica sem nada? São duas questões complicadas. Vou tentar focar na primeira. O que a gente percebe é que existe um desconhecimento efetivamente do custo. Essa pesquisa que vocês estão divulgando, tenho certeza que vai contribuir muito no sentido de poder se tomar decisões mais acertadas com relação aos investimentos em segurança contra incêndio. Tem que se levar em consideração que o custo da construção, de se dotar o hospital como uma das edificações, com os recursos necessários para operação, é um investimento inicial, mas esse investimento vai ser utilizado durante 25, 30, 40, 50 anos. Ou seja, o custo disso, diluído ao longo do tempo, é efetivamente muito pequeno, perto do custo efetivo da operação do hospital. Né? O custo de manutenção, que não só a instalação, normalmente é muito baixo, né? Ou seja, você vai gastar muito mais dinheiro no resto das manutenções que não na manutenção do sistema de segurança contra incêndio. Né? Fazer essa gestão é extremamente interessante, né? E, na verdade, fundamental, tanto para ter o equipamento e as medidas funcionando, mas para poder desmistificar essa cultura. Quando a gente fala, por exemplo, de um hospital particular, existe a ideia, a necessidade de se ter acreditação, existe a necessidade de se ter segurança contra incêndio,
na grande maioria das vezes, e não simplesmente cumprir tabela e ter um papel que é uma fotografia do momento, mas que te dá a conformidade legal, né? É claro que numa instituição particular, se eu tiver um incêndio num edifício particular, né, eu posso, meu plano de saúde, ou se eu vou pagar de um jeito ou de outro, escolher qualquer outro. O grande problema está efetivamente nas instituições ou nos recursos, no mobiliário público. Eu tenho um incêndio num hospital público e eu tenho que me deslocar 150 quilômetros para ter um atendimento mínimo, né? Isso é muito custoso para a população e para o próprio serviço público de saúde. Então, acima, digamos, da necessidade só de segurança, eu tenho que pensar nas condições de atendimento mínimo a uma população. Se hoje a gente tem filas em hospitais públicos, se a gente tem pacientes efetivamente em corredores, é sinal que todos eles são muito preciosos. O hospital público precisa ter um investimento, né, muito maior na segurança contra incêndio do que o hospital privado. Ele é muito mais importante no sentido de atender a população. É mais difícil? Sim, porque faltam os recursos mínimos para comprar medicamentos, para comprar outras coisas. Mas o gestor público tem que entender, né, que as verbas de manutenção têm que ser destinadas fundamentalmente para essa segurança. A gente precisa mudar o mindset, entender que quando a gente fala de segurança contra incêndio, a gente está falando efetivamente da segurança do paciente. Eu não quero mandar um paciente para um hospital onde ele esteja correndo um risco maior, onde ele não vai se recuperar, onde ele vai acabar falecendo por consequências outras que não da doença em si ou do tratamento de saúde. O tratamento de saúde não pode ser um fator de risco, tem que ser justamente o oposto. Perfeito. Da questão de proteção contra incêndio, uso de sprinklers em hospitais. Hoje em dia no Brasil, na legislação de São Paulo e aí por tabela praticamente do Brasil inteiro, já existe a exigência de uso de sprinklers em hospitais, dependendo da altura, dependendo da área do prédio e tudo mais. Mas já não é mais algo assim completamente, uma novidade muito grande, né? Mas, por outro lado, ainda existe uma reação muito grande dos gestores de hospitais, até dos reguladores de Anvisa, talvez, sobre o uso ou não de sprinklers. Eu já vi gente dizer que nunca entraria no hospital com sprinklers porque nunca queria ser contaminado por aquela água suja que iria sair, né? Não pensando que se aquela água suja está saindo é porque o ambiente já está pegando fogo há muito tempo. Exato. Né? Mas existe um desconhecimento muito grande. O que você comenta sobre isso, sobre o primeiro uso de sprinklers em hospitais e depois sobre essa reação que existe de vários setores? Eu acho que a gente volta um pouco para a segunda pergunta que você tinha feito alguns minutos atrás, que é justamente, primeiro, sobre a regulação, sobre a norma, sobre o que a gente tem de legislação aqui. A gente tem, efetivamente, boas bases técnicas em termos de legislação, legislações estaduais, em termos de regulamentação dos corpos de bombeiros e fundamentalmente, das normas técnicas brasileiras. Se a gente efetivamente conseguir cumprir estas normas, a nossa segurança não estaria tão fragilizada assim. A gente tem um problema, sim, com desconhecimento com relação ao próprio funcionamento do sistema de chuveiros automáticos. Existem mitos, né? Existem fatos, e várias vezes os mitos prevalecem. É a história da fake news, a fake news que afeta uma dúzia de outros negócios, como a gente vê hoje, com tudo que está acontecendo, né? Na questão de saúde no mundo, a gente tem também as fake news com relação à história do sprinkler. Existe um achismo, né? Que o sprinkler vai contaminar o ambiente de saúde. E assim,
por mais que eu tenha me dedicado a pesquisar esse assunto, até hoje eu não tenho nenhuma evidência técnica, né, que a gente tem o risco real de ter contaminação em razão, por exemplo, dos chuveiros automáticos, né, ou que a gente tenha casos documentados de disparo acidental de sistema. A gente tem choque mecânico, a gente pode ter problemas com relação a isso, mas se você tem uma instalação bem feita, se você tem cuidados mínimos, por exemplo, com higienização, ou seja, simplesmente não vou sair limpando uma sala cirúrgica, né, e batendo fisicamente num bico de sprinkler, eu posso simplesmente escolher ter o bico de sprinkler correto para ser utilizado, que é um sprinkler oculto, né, eu minimizo o meu risco. Eu consigo sim fazer isso. A gente tem ao contrário, a gente tem documentos que mostram, né, casos onde sprinklers salvaram vidas em UTIs, sprinklers salvaram vidas em centros cirúrgicos. Isso está documentado. O resto é fundamentalmente achismo. Por quê? Porque os processos de limpeza, por exemplo, de desinfecção de determinados ambientes poderiam não estar sendo bem realizados e você acabar tendo consequências com relação a isso. Agora, se a gente tiver um pouco de engenharia em cima disso, tomar decisões corretas, escolher produtos adequados, sistemas adequados para se colocar nesses ambientes, efetivamente a gente não vai ter problema, muito pelo contrário, a gente vai sim ter uma segurança muito maior. Nós estamos recebendo aqui vários comentários de pessoas que estão assistindo a essa transmissão. Tem uma que eu gostaria de tratar aqui, que eu acho bem interessante, do Rubem Júnior, que ele fala que bom seria apresentar os estudos sobre os impactos dos sprinklers na extração de fumaça. Por que não pensamos em extração de fumaça? Por que afirmar que os sprinklers são a melhor opção? Eu acho interessante a gente tratar esse assunto aqui, porque a gente está tendo... Ótimo questionamento. Né? A gente está tendo uma questão no Brasil que eu acho que está sendo muito mal encaminhada, que é o que eu sempre tento defender, que a gente não pode tratar proteção contra incêndio como se fosse Corinthians contra o Palmeiras, como se fosse um jogo de Grenal. Não existe este contra aquele tipo de sistema de proteção. Eu acho que é muito importante que a gente entenda qual é a função de cada um desses sistemas para que a gente possa usar os sprinklers, a extração de fumaça, a proteção passiva, a compartimentação, todos eles para no fim você ter um sistema de proteção contra incêndio bem feito. E infelizmente eu tenho ouvido muito desses comentários que coloca como uma opção ao uso dos sprinklers a extração de fumaça. Quando na verdade a gente tem que pensar o seguinte, tem que ter um jeito de você apagar o incêndio, e tem que ter, ou controlar o incêndio, e tem que ter um jeito de você retirar essa fumaça do lugar, ainda mais no ambiente como hospital. O que você acha disso aí? Eu também não vejo que são opções ou medidas de segurança excludentes, quando se tem um não se tem o outro, pelo contrário. Eu costumo dar um exemplo, tem um estudo muito interessante que foi feito num hospital na Bélgica, num hospital universitário, perdão, onde a gente tem, para um determinado pavimento, um tempo de abandono que varia com uma determinada equipe, com determinados equipamentos, em 40 minutos, e para tirar a mesma quantidade de pacientes, com outra equipe e outros equipamentos, eu levo 4 horas. Eu preciso ter alguma maneira, né, de garantir que eu vá ter os 40 minutos ou as 4 horas. Eu não tenho como hoje pedir para o gestor dimensionar a equipe pensando simplesmente só no caso de incêndio. Isso, claro, obviamente é inviável, né, economicamente. Então, eu preciso ter medidas que garantam que eu consiga tirar o pessoal. E certamente, nenhuma nem outra sozinha vão dar conta desse tipo de demanda. Então, eu acho que existe justificativa para se ter um e justificativa para se ter outro. Na grande maioria das vezes, cabe sim definir quais os objetivos da segurança contra incêndio, né? Então, por exemplo, eu quero conter o fogo
e quero abandonar horizontalmente, né, eu preciso ter um tipo de sistema. Se eu quiser ter, por exemplo, um outro tipo de operação, eu quero poder continuar a operar numa condição de incêndio, eu preciso, por exemplo, de outras medidas, de medidas complementares. Aí eu posso me valer, por exemplo, da extração de fumaça. Eu acho que eu sou um grande fã da ideia de se ter extração de fumaça em complemento ao sprinkler. E acho que as duas têm papéis importantes. O que hoje, fundamentalmente, resta de temor ainda com relação a isso é que o sprinkler ele é um sistema que está, eu diria que mais consolidado e que requer uma manutenção menor. Claro que tem que ter cuidado. A extração de fumaça no Brasil não é uma coisa tão consolidada, né, e requer sim uma atenção maior com a manutenção. Eu acho que é o caso de se pesar para todo tipo de edificação, né, quando a gente precisa só de uma delas e quando a gente precisa das duas delas. Né? O risco não é algo completamente estático, ele na verdade é bastante dinâmico dentro das edificações. Né? Mas com certeza, de novo, um complementa o outro. Ótimo. A gente está chegando ao fim aqui. Se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, pode aproveitar esses próximos 5 minutos aí, que acho que é o que a gente tem aqui, né? Uma aguinha aí para tentar parar de tossir hoje. Para tentar parar de tossir. Eu gostaria de perguntar para você. A gente falou de muita coisa errada que existe Obrigado. Muita coisa errada que existe na área de incêndio. Isso aí é quase que tradicional. Junta gente de incêndio para conversar, a gente começa a falar, ui, como a gente sofre, como é difícil. Só das agruras. Só as agruras. Mas eu acho que a gente tem... eu sempre acho que a gente tem coisas boas também que acontecem, né? Não sei se é a sua opinião, na minha opinião, essa questão de legislação, normas técnicas e tudo mais, a gente já está num patamar que não é mais qualidade do material que a gente tem para usar. É muito mais qualidade da aplicação desse material que a gente tem para usar. O que você acha em termos do que a gente tem como regulamentação e norma técnica, até acesso a normas de fora, a gente pode fazer um bom trabalho com isso ou não? Eu acho que no ano passado a gente teve a publicação da 16651, que é uma norma que fala sobre incêndios em hospitais. Eu acho que já foi um grande avanço, né? A gente tem uma nova regulamentação, que é a RDC, que vai substituir, né, um regulamento federal que vai substituir a RDC 50, que também tem preocupações com segurança contra incêndio e tem preocupações no sentido de direcionar para essa norma técnica. Temos legislação que ela eu diria que eficiente para isso, né? A gente falta muito a ser feito em termos de normatização no Brasil, falta muito a ser feito com relação à certificação de sistemas e soluções, de alguns produtos também, né? Mas a gente está num patamar onde nós não deveríamos ter mais incêndios de grandes proporções. Ou seja, nós podemos trabalhar com o que temos. Fora isso que você mencionou, nós temos acesso a normas do mundo todo. A gente pode melhorar conforme a necessidade, conforme o caso e conforme os recursos que a gente tem para isso. Né? Sem esquecer de algo muito especial no caso da edificação hospitalar. A gente pode ter recursos, a gente pode ter sistemas, mas a gente precisa fundamentalmente de treinamento, de capacitação, né? Fora os recursos em si, para a gente conseguir lidar com a situação de emergência de incêndio. Né? É um dos pilares, um dos 3 pilares mais importantes aí da segurança contra incêndio, especialmente na área de edificações de saúde. Capacitação das equipes, dos funcionários, dos atendentes, para como reagir nessa... Sim. Que a gente viu recentemente no último grande incêndio que houve, a gente sente que via aquela equipe sem saber muito o que fazer na hora do incêndio. Não adianta simplesmente ter os recursos, a gente precisa ter os recursos, a gente precisa ter planejamento,
a gestão disso e, fundamentalmente, está suportado por um bom treinamento do staff, ou seja, dos brigadistas voluntários, eventualmente dos bombeiros civis, né? Independente da nomenclatura mais adequada para isso ou não, e precisa treinar. Treinar. A gente precisa efetivamente saber o que fazer na hora que pegar fogo. Vai pegar fogo. Vai demorar mais, vai demorar menos, mas vai pegar fogo. A gente precisa estar preparado para atender a uma situação de contingência. Perfeito. Começou a entrar aqui um monte de perguntas e a gente realmente está no finzinho já, vai ficar difícil. Prometo não deixar nenhuma dessas perguntas sem resposta, a gente vai encaminhar as respostas. Rapidamente, Victor Moraes pergunta, existem sprinklers específicos para a sala de ressonância magnética? Sim, uma ótima pergunta também. Hoje a gente tem, do ponto de vista de disponibilidade, né, de bicos de sprinkler e de sistemas de tubulação para isso, todos os recursos que a gente precisa para fazer, por exemplo, proteção de sprinkler numa sala de ressonância magnética, ou seja, bicos metálicos não ferrosos, né, e que também estão preocupados com a parte de vedação, né, para a gente não ter ali nenhum ponto de contaminação dentro de uma sala para poder ser, inclusive, higienizados. Existem soluções. O José William pergunta, gostaria de saber se existe alguma restrição de se colocar os bicos dos sprinklers sobre os leitos dos pacientes? Não vejo restrição nenhuma. Pelo contrário, isso vai, na verdade, o bico de sprinkler é posicionado no sentido de proteger uma determinada área. Se eventualmente ele fica em cima de um leito, ou em cima de um paciente, é porque a área requereu esse tipo de solução. Pode não ser estético, mas do ponto de vista de apresentar um risco para o paciente, de novo, a gente não tem nenhum tipo de evidência com relação a isso. Ou seja, se o bico de sprinkler disparar em cima de um determinado leito, de uma maca, de um determinado paciente, é que a temperatura neste ponto chegou a um número, né, que, obviamente, o paciente já não está numa condição segura e, por isso, precisa da atuação, independente da temperatura de atuação do bico. Entendendo que aquele leito já está pelo menos 70 graus Celsius. Ou seja... No forro, a gente já passou dos 70 graus. Exato. Provavelmente, a temperatura na altura onde está o leito está maior que essa. Vou fazer uma última pergunta aqui para a gente terminar, do João Carlos Volentarski. Como os sprinklers estão sendo usados como soluções de saídas de emergência, áreas de refúgio e afins em áreas hospitalares? Bom, primeiro é o papa do sprinkler perguntando para o aprendiz, né? Eu vejo que assim, a gente tem a utilização do bico como um todo na edificação hospitalar. A gente efetivamente pode ter ganho em encaminhamento, em legislação, para dimensionar esse tipo de bico, e eu vejo completamente adequado ter este ganho, por exemplo, em termos de legislação, porque efetivamente acrescenta segurança no caminhamento, segurança para se atingir a partir do momento que você consegue, com isso, se não extinguir, pelo menos controlar a evolução. Portanto, se você diminuiu a velocidade de evolução do incêndio em função do sprinkler, né, você acaba ganhando tempo para atingir a sua saída ou sua área de refúgio. Então, a gente também não vejo nenhum tipo de impeditivo, né, em a gente dotar todas essas áreas, quer seja de refúgio, quer seja as saídas em si, né, de proteção. Perfeito. A gente tem várias perguntas aqui, a gente infelizmente não vai ter tempo de responder, mas... prometo que vocês receberão uma resposta para todas elas. Eu queria agradecer ao Marcos Kahn pelo tempo, pelas explicações, por dividir com a gente toda essa experiência que ele tem na área de hospitais. Eu espero que vocês tenham gostado dessa experiência do Instituto Sprinkler Brasil e em breve vocês vão receber um convite para o próximo live que nós vamos fazer. Muito obrigado a todos e espero que tenha sido de proveito para todo mundo.